Graças a Deus. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, Mário, Gabriel, Clarice, Ana e demais. Pessoal, os representantes, né, pediram essa reunião comigo para resolver algumas dúvidas que vocês eventualmente tenham sobre o relatório. Beleza? Então, estou à disposição de vocês. Guilherme, Oi. o relatório eu até comecei a fazer, sabe? Naquela primeira parte, eu comecei descrevendo, no geral, né, tudo o que eu faço. E o estágio que eu faço é tanto na área da reprodução, quanto também parte clínica, sabe? Aí, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um apanhado geral do que eu faço na parte da reprodução, descrevendo de passo a passo o que a gente chega nas fazendas e faz, e vou colocar também uma parte em separado, só da parte clínica. E agora, daquela parte lá, primeiro mês, por exemplo, você quer que eu descreva tudo? Sim. Tipo assim, porque eu tô vendo gente falando que tá fazendo tipo que para cada mês um relato de caso. Porque o que eu entendi é que eu tenho que relatar o que eu estou fazendo, o que eu estou acompanhando, tratamento. É isso mesmo que eu entendi ou eu estou errada? Não, você está certa. Inclusive, é o que está escrito no relatório, né? Descrever detalhadamente as atividades ocorridas durante o período citado, mês 1, mês 2, mês 3. É exatamente isso. E deixa eu te Se perguntar. você quer relatar durante... Peraí, só um minutinho. Se Tá. você quer relatar durante esse período algum caso que foi interessante, não tem problema nenhum. Faz parte das suas atividades relevantes daquele período. Né? Você pode colocar foto, imagem, resultado. Você pode detalhar o tanto que você quiser. Não, foto é o que eu mais tenho, que eu tenho mania de tirar foto de tudo, sabe? Dos casos da parte clínica. E só que acontece, em um mês a gente vai em muitas fazendas, entendeu? E você quer que eu relate de todas que a gente foi? Porque tem dia que às vezes a gente vai em 2, 3, quando dá tempo, entendeu? Quando é mais pouca coisa, dá para fazer mais. Aí você quer, tipo, todas que a gente for ou não? Você vai, você vai detalhar o máximo possível, né? E tudo aquilo que for relevante, né? Nas instruções aqui do relatório fala isso. Descrever detalhadamente e as atividades mais relevantes durante o período. Então, quanto maior o nível de detalhamento, melhor, né? E daquelas coisas que forem relevantes. Não, tá ótimo. Quem decidir isso é você, o que é relevante ou não, mas lembra que o detalhamento é importante. Tá? Ô, Guilherme, eu tenho uma dúvida também. Espera aí, vamos levantando a mão. Mariana Marinho. Guilherme, então, é o seguinte, eu entendi que primeiro, a gente vai falar sobre o total de tudo que a gente faz, o outro a gente vai detalhar por dia, certo? Cada dia o que eu fiz, certo? Só que é o seguinte, eu e a Andresa acompanham o mesmo veterinário, a gente faz a mesma coisa, só que cada um vai fazer seu relatório com suas palavras, certo? Isso, exatamente. E outra coisa também, eu deixei para Mas colocar vocês minha... podem se ajudar, claro, né? Pode, né? Ah, tá, ok. Pode Outra copiar coisa. um da outra, né? Mas vocês podem se ajudar. Cada um vai falar com as suas palavras, eu pensei assim, né? Isso. E outra coisa, sobre as horas do portal, eu tinha deixado para responder tudo no final, porque eu não conseguia colocar todos os dias. E hoje acaba o meu estágio, eu não estou conseguindo colocar as horas que eu fiz. O que eu faço? Essas questões aí de problemas no portal, vocês precisam me enviar por e-mail, porque eu não sei. Ô, Guilherme, Encaminhar. eu cheguei a enviar pro Gustavo já, e ele falou que ia repassar já por isso que eu nem te avisei, porque eu mandei direto Beleza. para ele já tentar resolver mais rápido, tá? Mas vocês podem me passar também, porque Tá. eu mando direto para o pessoal, né? Eu não tenho como resolver isso, né? Não
têm o acesso que eles têm, eu não sei qual que é o problema. É a primeira vez, né, que a gente está usando esse portal, então eu não entendo. Eu entendo do que dá certo, né? O que dá errado eu consigo ajudar vocês encaminhando para quem pode responder. Então, essas questões aí de não sei o que, não conseguiu assinar, não conseguiu aceitar a hora, ou não está aparecendo mais, aí vocês têm que me enviar por e-mail, porque aí provavelmente eu vou encaminhar o e-mail de vocês, beleza? Vocês podem... Guilherme, só para finalizar aqui minhas dúvidas, então, só para confirmar, a primeira parte eu vou fazer um apanhado de tudo que eu faço, e a segunda eu vou detalhar por dia. Dia 1 eu fiz isso, dia 2 eu fiz isso. Não Por necessariamente mês? por dia, tá? Pelo mês. Não precisa ser por dia. Mas se eu quiser fazer por dia, eu posso fazer, né? Ótimo. Muito Sim, bom. ok. Obrigada. Ô, Guilherme, minha dúvida Peraí, vamos seguir a sequência das mãos. Desculpa. Não, tranquilo, João. Só para a gente organizar. Giovana com 2 N's. Guilherme, minha dúvida é que, no meu caso, meu estágio é só reprodução. Então, a gente vai na fazenda e só mexe com reprodução. Aí, o que eu fiz? No meu relatório, eu comecei com... Detalhei... Giovana, para começar, só reprodução é muita coisa, hein? Não, eu falo que, tipo assim, não tem igual caso clínico e tudo mais, entendeu? Igual o povo está fazendo relato, essas coisas. Aí no relatório, na primeira parte lá, eu relatei bem detalhado, coloquei dados, coloquei fotos e tal, e nos outros eu detalhei o que eu faço mesmo, o que eu faço em cada etapa da reprodução. No caso, eu acompanhei, um mês eu acompanhei o D0, no outro mês eu acompanhei o D8 e no outro a inseminação. Então, eu detalhei cada fase, né, da reprodução. Aí estaria certo? Posso fazer desse jeito? Pelo que você está me falando, sim, mas lembra que tem que estar bem detalhado, né? Não, está bem detalhado. E o trabalho de reprodução, ele não é pouca coisa, não. Ele é muita coisa, né? Que se faz desde o exame clínico do animal, detecção de cio, análise de dados, enfim, é muita coisa. Então, muito detalhe importante que você pode adicionar, inclusive dados, né? Resultados, protocolos. Então, mas essa forma, sim. E outra dúvida, é porque o meu relatório era para estar entregando hoje. Aí falar no grupo que depois, que podia esperar. Pode entregar até segunda. Até segunda. E o caso do portal, meu portal está dando problema, eles estão tirando 50 horas das minhas horas. Aí eu até fui na faculdade tentar resolver, mas o que mexe com isso estava de folga. Aí, no caso, se eles não conseguirem resolver, eu posso entregar o relatório e depois resolver esse caso das horas? Sim. Entrega o relatório. Cumpre comigo. Tá bom. É um problema, é outro, né? Então, tá bom. E uma coisa é outra coisa é outra. Então, cumpre os seus datas comigo e aí resolve isso do portal com, né, quem deve resolver, tá bom? Ok, obrigado. Mário. Aqui, a minha dúvida é sobre no relatório. Tem escrito departamento, e nesse departamento eu posso colocar, tipo, a área que eu tô, se é a área clínica, se é cirúrgica, se é internação, como que eu coloco isso? É isso, né? É isso mesmo? Se tiver um departamento dentro da empresa, imagina a empresa, no seu caso é o hospital, né? Então, você está na recepção, você está na internação, você está no plantão, você está na cirurgia, você está no diagnóstico por imagem, entendeu? Então, algo desse tipo. Então, beleza, obrigado. Sempre vai ter, né, esse departamento. Né? Por exemplo, quando a gente faz estágio ali com um veterinário de campo. Aí não tem desse departamento. Mas no seu caso, por exemplo, tem, né? Tá, beleza. Beleza? Beleza. Matheus. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Tudo bem? Beleza, e você? Joia, eu tenho duas dúvidas, sabe? Uma das dúvidas é o seguinte, porque eu já acompanhava o veterinário antes. Aí eu, tipo assim, eu rodo com ele todos os dias, sabe?
Aí tipo assim, aí eu prolonguei já que eu rodo com ele, eu coloquei a mais as minhas horas. Tem algum problema ou não? Por exemplo, os dias, entendeu? Repete para mim, Matheus, por favor. É porque eu já acompanho o veterinário há um pouco, tipo assim, há tempo a mais. Aí, já que eu rodo com ele todos os dias, tipo assim, por tempo indeterminado, aí eu coloquei o meu estágio a mais para passar as horas, entendeu? Tem algum problema? Lá no seu contrato tá com horas a mais? Isso, tá com horas a mais. Quantas horas a mais? Guilherme, tem que olhar aqui direitinho, porque, tipo assim, deu do dia que eu cadastrei, por exemplo, no dia que eu cadastrei, eu coloquei até o último dia que dava, você entendeu? Qual que é o seu nome, o seu sobrenome, perdão? É Felisberto Albino. Você cadastrou 384, né? Isso. Ó, na verdade, teria que cadastrar as 300 horas. Mas Certo. você conseguiu cadastrar sim, né? Aham. É porque não deu problema, aí eu pensei sim, uai. Exatamente. É porque de todo jeito eu já vou no estágio. Sendo ele, né? Aí eu cadastrei as horas, porque, tipo assim, melhor sobrar do que faltar, né? Entendi. Não, se passou lá, não tem. Se passou, não tem problema, né? Se o acadêmico lá validou isso, essa é a parte do acadêmico, né? Se ele não. validou, você não tem problema algum. Aí, em relação ao relatório, aí você descreve só as 300 horas mesmo, que são obrigatórias, tá? Você não precisa relatar mais. E o meu também, igual eu vi as meninas falando o seu, o meu é na parte de reprodução, né? Então, tipo assim, querendo ou não, agora na estação de monta, são várias fazendas, mas a gente faz o mesmo serviço nas fazendas todas. Lógico que o protocolo são diferentes, né? Depende do animal, da qualidade do jeito da fazenda, lógico. Protocolos, histórico, tipo de gado. Isso. Eu até não fiz. Resultados. Eu até não fiz o relatório ainda, porque eu estava com dúvida. Porque a gente tem tudo anotado. Porque a gente anota no caderninho e manda para o computador, né? Aí eu tenho tudo anotado, tipo assim, a fazenda, quantos animais que fez no dia, o tipo de protocolo. Eu tenho que especificar por cada fazenda ou não? Eu posso meio que fazer um montanha? Ter que especificar por cada fazenda, não. Mas, se você quiser, já que você tem esses dados e quiser colocar no relatório, eu acho que fica legal. Não, beleza. Tá? Aí, por exemplo, tipo assim, eu posso colocar, por exemplo, a taxa de uma fazenda, a taxa da outra, para diferenciar o que fez de diferente? Pode. Não, Pode bacana, sim. então. Não, Beleza? Porque eu tava com essa dúvida, porque, tipo assim, eu até deixei meio que acumular, eu já poderia ter fazendo, porque eu tenho acesso fácil aos dados, né? Só que eu deixei acumular por causa disso, que eu não sabia se eu estaria fazendo certo ou errado. Não, beleza, tá certo, sim. Não, beleza. Tá bom? Diego. O meu, Guilherme, respeito uma Mariana falou, que é sobre o primeiro passo lá, eu coloquei, detalhei lá o que a gente fez durante os estágios. Só que lá no primeiro mês, eu detalhei 4 casos clínicos. Pode continuar assim, né? Eu não coloquei tudo junto, não, para não ficar misturado na hora que você for ler, corrigir. Pode sim. E sobre esses casos clínicos, vou te dar um exemplo, o tétano. Eu detalhei tudo que eu sei, o que o veterinário me passou, porém eu não peguei nada de internet. Você quer que pega para enriquecer o coisa ou não? Não precisa. Pode deixar para você ver o jeito que eu fiz, hein? Não precisa relatar, não precisa fazer revisão de literatura, Isso. doença, não precisa necessariamente disso. Não. Você relatar, né, detalhar as suas atividades. Certo, não, perfeito. Você se deparou aí com, sei lá, um animal, né, um equídeo aí com tétano, você vai relatar essa atividade, mas você não precisa falar que o tétano, a doença... Não. Causado Minha preocupação era sobre a revisão bibliográfica, sabe? Não precisa ter revisão bibliográfica. Não, certo. E outra não dúvida. Quer dizer que esteja errado se você colocar, mas assim, não é necessário. Não. Tá dentro do padrão. E sobre assinatura, quando eu fui passar para o Word, está desconfigurando. Tanto a minha e tanto a do veterinário. Aí a gente tem um aplicativo no telefone,
assinamos numa folha branca, escaneamos nesse aplicativo e julgamos lá. Não tem importância não, né? Não tem problema não. Não, beleza. Porque senão ia ter que O levar importante é a assinatura e o carimbo ser do de, veterinário. né? Uhum. E aí você Não. escaneia isso aí, Ótimo, então. beleza? Valeu, Guilherme. Valeu. Giovana. Oi, Guilherme. Guilherme. Ah, sou eu ou outro? A Giovana Nunes. Parece que você está na fila. Obrigada. É o seguinte, na hora que eu fui fazer só um minuto, deixa eu lembrar aqui. A descrição das atividades sobre todo o período, eu citei, porque são várias atividades, né? Vamos, por exemplo, coleta de exames, interpretação dos exames, auxílio em cirurgia, acompanhamento de cirurgia, acompanhamento de animal crítico e internação. Então, eu acabei citando os casos que eu acompanhei, entendeu? Nessa descrição das atividades. Uhum. Aí acabou que na rotina mensal eu fiquei sem ter o que escrever, porque eu já citei os casos, eu já citei o que eu faço lá dentro. Uhum. E a rotina mensal, no caso, ia ter que ser mais detalhada e a descrição das atividades parece que era um apanhado de tudo, né? Sim, é uma visão mais generalista, né? Lá em cima. E aí a mensal, aquela coisa mais da rotina, né? Aquela coisa mais aprofundada. Mas aí basta você remanejar, né? Nossa, tá muito difícil de Aí, remanejar né? isso. Pelo que eu entendi. Porque, por exemplo, eu acompanhei diversas cirurgias, vamos lá, de cistotomia. Fiz 3 cistotomias lá, acompanhei 3. Aí eu citei, né, que foi acompanhada, auxiliar e tudo mais. Aí eu escolho um mês, porque cada uma foi num período. Aí eu escolho um mês para colocar, por exemplo, nesse mês aqui eu acompanhei. No mês que foi, no mês que ocorreu. Então você começou o estágio em, sei lá, março. Fez aquela cirurgia em março, mês 1. Abril, mês 2. Maio, mês 3. Então, eu vou ter que citar, então, caso por caso que eu acompanhei, mês por mês. É aquilo, você não precisa citar tudo, aquilo que for relevante para você, né? Então, é difícil eu dizer aqui para você, tudo que você vai colocar. É muita coisa, 300 horas é muita coisa. Você não precisa ficar relatando lá absolutamente tudo. Então, relata aquilo que foi relevante. Você identificou, né, essas 3 cistotomias como relevante, aí você relata elas e aí relata com detalhes lá na descrição mensal. Mas isso é o principal, eu não consigo, e vocês que fizeram o estágio, eu não consigo falar para vocês dentro das atividades que vocês desenvolveram o que foi relevante ou não. Só vocês que vão conseguir, vocês que são as melhores pessoas para definirem isso, né? Agora, o que não pode é não ter nada de relevante. Chegar lá no relatório, aquele relatório superficial, não tem nada de relevante, não tem nada detalhado, não tem uma foto, não tem uma imagem. Quer dizer, não tem nem comprovação, às vezes, eu estou falando que eu já peguei, né? De que realmente o estágio foi feito, né? O relatório é justamente isso, é um documento comprobatório de que o estágio e as horas foram cumpridas. É porque a rotina em si, ela é meio repetitiva, sabe? Bem repetitiva, na verdade. Então, os meses vão ficar bem parecidos. Não tem problema. Não tem problema ficar parecido, né? Não tem problema. E aí, às vezes, alguma coisa se destaca. Uhum. Coisa se torna mais relevante, né? Dentro dessa rotina. A rotina é importante também, é super importante, né? E aí a gente deve descrever a rotina detalhadamente. Mas aí, volta e meia, alguma coisa se destaca dessa rotina, né? Por exemplo, você falou aí as 3 cistotomias. Não é uma coisa rotineira, né? É uma coisa diária. E elas se destacaram, por isso que você escolheu relatar elas, né? Entendi. Eu tenho outras dúvidas também, por exemplo, as observações do supervisor. Eu não sei como é que é o supervisor do resto do pessoal, mas eu não sei se o meu vai querer gastar tempo, ficar escrevendo, sabe, muita coisa. Precisa ser um texto grande? Não. Isso aí se ele quiser escrever, se ele não quiser escrever, isso é pessoal dele. Se ele não quiser escrever, não escreve. Se ele quiser escrever, escreve. Se ele quiser escrever pouco, muito, médio, escreve. Aí, o que ele vai perguntar? Tem que escrever?
vai falar assim, fica a seu critério, né? Totalmente, é muito pessoal isso. Entendi. Tá bom, obrigada. Nada. João Paulo, Ô, Guilherme, boa tarde. boa tarde. Então, a minha clínica de pequenos, né? Então, a primeira parte aí eu já entendi que a turma já tirou a dúvida, eu fiz um apanhado geral, né, Guilherme? Aí, nos meses, o que eu fiz? Por exemplo, esse mês chegou um caso de parvovírus, né? Parvovirose. Então, a gente atende, faz um teste rápido, vê o reagente, manda para fluido, com a solução Ringer, lactato. Então, eu estou fazendo mais assim, então, individualizando no mês, sabe, Guilherme? É mais ou menos assim, né? Isso aí. Porque, igual a moça aí também falou, porque lá de Meara ela é muito corrido lá, entendeu? Então, assim, igual a hora que ela teve que falar da minha parte do estagiário, ela falou assim muito pouco, sabe? E eu tenho outra dúvida também. No final, a assinatura é só digitalizar mesmo e mandar para você uma via por e-mail, não é isso? Beleza, João, na descrição mensal você vai detalhar, igual eu estou falando, detalhar bem o que você fez. Eu estou fazendo os atendimentos e as consultas na descrição Beleza. mensal, entendeu? Show. Aí eu estou falando passo a passo do tratamento, entendeu? Entrei com a sulfa, mais trimetopim, fiz um soro específico para coronavirose, parvovirose, entendeu? Aí eu estou fazendo os detalhes, estou colocando até dose, é isso, não é? Entendi. Não, beleza. Então, você está dando bastante detalhamento, isso é importante. Quanto à assinatura, aquela folha lá das assinaturas, a empresa, o supervisor, enfim, vai assinar, vai carimbar, você vai pegar aquela folha assinada carimbada, escanear e adicionar no seu relatório. Beleza. Então, Beleza? Obrigado, Guilherme. Nada. Lorena. Ei, Guilherme, tudo bem? Beleza. Deixa eu só dar um recado geral aí. Sobre esse negócio das horas, que não está dando para ser cadastrada, o meu portal já começou a cadastrar ela sozinho. Inclusive, acaba amanhã, sabe? E já está lá 295 horas. E essa semana, e como foi barrado, eu não cadastrei. Então, peço que o pessoal olhe lá quantas horas faltam, para ver se o portal já não está cadastrando sozinho, sabe? Ele está colocando certinho as horas, o dia, que horas que você sai, que horas que entra. Aí eu peço para o pessoal olhar aí, ó, que a minha já foi, amanhã termina. Ah, tá, o do Arthur não aconteceu isso, não. Guilherme, a minha dúvida é o seguinte, foram me procuradas também outras pessoas de clínica de pequeno em relação a resultado, por exemplo, de hemograma. Alguns veterinários, tipo o meu, não libera o resultado, mas eu posso citar, tipo assim, vamos supor, o cão com heliquiose, foi realizado o hemograma e deu plaqueta baixa, vamos supor. Eu preciso só citar que foi feito ou eu tenho que relatar todo o resultado mesmo? Porque tem alguns médicos que realmente não libera exame igual o meu e não liberou foto, que eu já te mandei um e-mail. A única coisa, ele só deixou tirar uma foto e do teste rápido. Foi só isso. Aí, o hemograma, eu posso só citar que foi feito ou eu posso detalhar ele todo? Sim, alguns eu lembro, sabe? Porque eu fui anotando, eu levo um caderno e aí eu anoto. Gente, não, você não precisa colocar ele todo, né? Claro que o detalhamento é legal, né? Falar as alterações. Não, já está tudo detalhado mesmo, o protocolo, quanto foi feito, Beleza. medicamento. Uhum. Aí você só tem que tomar cuidado daquela coisa que eu te respondi lá, né? Se o seu supervisor, ele vai dar uma olhada, né? Não sei se vai... Com certeza. E aí ele pode criar algum empecilho em relação a isso, né? Mas aí vai de acordo com ele. Se ele não quiser que coloque, não tem que colocar. Tá bom, então. Tem o que fazer. Fazer o quê? Não precisa colocar o hemograma inteiro, não. Sim. Não, beleza. Muitas atividades. Já tá bem completo já, esse meu que eu fiz. Eu só queria saber sobre o hemograma mesmo, se era obrigatório mesmo eu colocar todos os dados. Que eu já detalhei já, tudo já. Beleza. Era só isso mesmo. Obrigado, Guilherme. De nada. Aí, ó, em relação a essas horas aí,
mais pessoas perguntaram, né? E aí eu vou repetir o que eu falei. Quem tiver com esse problema de horas, não sei o que, não consegue assinar, vocês podem, às vezes, até reunir entre vocês, ver quem está com esse problema, relatar o problema, tirar uns prints do problema, e aí me envia um e-mail com todo mundo que está problema, porque aí eu vou repassar direto para quem é responsável aí, né, que pode ajudar quanto a isso. Ô, Guilherme, em relação a essas horas que tá dando erro no portal, o Gustavo já tinha dito que, como era a primeira vez que estava trabalhando nessa questão, não ia ser tão relevante para comprovar essas horas no portal, que todo mundo podia deixar para preencher no final do estágio, e é o que todo mundo está fazendo agora e está dando erro. Então, o Mário já passou o e-mail para ele, está tentando resolver, mas é um problema geral, tá? Todo mundo com esse problema no portal que não consegue finalizar essas horas. Então, tipo, acho que isso não vai interferir em te enviar o relatório, né? Não, vocês têm que me enviar o relatório. Então, todo mundo manda o relatório em relação, né, com a data que termina, e depois, a hora que o Gustavo conseguir resolver esse problema, a gente entra no portal e confirma essas horas. Sim, mas seria interessante que vocês se reunissem e me mandassem, tipo um dossiê mesmo do problema, até para resguardar vocês. Entendeu? Eu vou pedir o Mário, porque como o Mário já passou para ele, ele pega o mesmo documento e-mail que ele enviou para o Gustavo, eu eu te acho mandar. interessante. Isso aí eu faço um e-mail, né, relatando que muitos alunos estão com esse problema, e se puder colocar print ou às vezes vídeo da tela, né, falando, olha, aqui eu ia aqui, apertava aqui, as horas estavam aqui, agora não aparece mais, para a gente enviar e resguardar. Por isso que eu faço aquela primeira reunião, né, para ir preenchendo aos poucos, para evitar qualquer problema. Mas isso aí ninguém vai ficar prejudicado em relação a isso, não, tá? E não muda o fato que vocês têm que entregar o relatório aí ao final do estágio. Lorena, não, Lorena já foi. Agna. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Eu tenho 3 perguntas. A primeira, eu já até te mandei um e-mail e você me retornou, que é sobre meu supervisor, que eu precisei trocar. Só que eu estava olhando no portal e também foi dito que o moço que aprova os estágios, os documentos, ele está de férias, né? Então, não tem data para ele conseguir aprovar a minha troca de supervisor. Aí, eu queria olhar com você se eu posso colocar no meu relatório as minhas 2 supervisoras para a segunda assinar, porque também não é viável a primeira assinar, porque ela não saiu amigavelmente da clínica. Aí fica até difícil entrar em contato com ela para pedir isso. Tá. Você chegou a gerar lá o aditivo? Não gerei, porque Mas eu já tenho que entregar meu relatório, né? Já está até atrasado, já teve um tempo, não mas tem eu estava problema. esperando a reunião. Não tem problema. Aí, Você tem que gerar esse aditivo, igual eu te mandei lá o print. Então, gera esse aditivo, porque mesmo que o cara esteja de férias, pensando do ponto de vista teoricamente e razoavelmente, tem que ter alguém cobrindo ele nessa questão. E eu estou recebendo, tem alguém fazendo isso sim, porque... mas de qualquer forma, hoje eu são recebi. 7 dias. São 7 dias para ser aprovado, né? Não tem problema, vai ser aprovado, mas isso você E com o meu relatório, então, o que eu faço? Você faz com a nova. Você faz com Antes de ser aprovado lá, eu já Antes de posso ser colocar o nome aprovado. da nova. Antes de ser aprovado, mas você tem que fazer esse termo aditivo. Então, já abre aí agora e faz. Beleza. A outra dúvida. No 3º mês, eu citei que a rotina na clínica foi mais tranquila e que eu continuei fazendo as mesmas coisas dos outros meses. E citei um caso, assim, que aconteceu. Pode ser isso? Ou tenho que repetir tudo que eu falei nos outros meses? Não, você não precisa repetir, né? Você não precisa... apesar de que você pode detalhar novamente, né? Repetir, não tem problema nenhum. Mas é preciso detalhamento, né? Então, por exemplo, naquele mês, não aconteceu nada de muito novo, vamos supor, né? Mas aconteceu algo. Sempre tem algo, é muito difícil.
né? Durante a rotina em um mês não acontecer algo que chama a atenção, que destoa. E aí você entra com detalhamento em cima desse algo. Porque aí no caso, eu falei que eu continuei com as mesmas atividades já citadas anteriormente e coloquei esse novo caso clínico que aconteceu. Beleza, aí você Não detalhei as mesmas atividades, só citei. Entendi. Então, você detalha esse bastante, coloca imagem. Então, se você está vendo que tem alguma deficiência nesse mês, por conta de não surgiu nada muito novo, enfim, aí aquilo que surgiu, você tem um carinho maior por ela, você detalha um pouco mais. Isso que chamou. Beleza. Beleza? E outra dúvida. No relato lá geral, relato não, né? Na primeira parte, eu falei como que é a rotina da clínica no geral, falei os exames que tem, falei quais que são os remédios mais usados no internamento. Aí, no primeiro mês, eu coloquei que parte das minhas atividades foi entendimento de prontuário, né? De entender as principais medicações. Só que como eu já citei essas medicações na primeira parte, eu preciso citar de novo? Você Na pode primeira citar parte de eu falei novo. dosagem delas, o nome, função. Não, Aí eu preciso fazer isso de você pode novo? fazer esse link, você pode fazer esse link com a primeira parte. Beleza. Não tem problema não. Você pode fazer esse link para não ficar tendo que repetir, né, a mesma coisa várias vezes. Tá bom, obrigada. Só Mas isso. se você quiser repetir e acha que fica melhor também não tem problema. Eu prefiro não repetir. Beleza. Bianca. Guilherme, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que até já falaram aqui, eu queria só confirmar mesmo se depois do último dia de estágio, quantos dias que tem para enviar o relatório? 7. 7 dias mesmo, né? Isso. Ah, beleza. Tá bom. Obrigada. Nada. Marina. Guilherme, boa tarde. A minha dúvida é porque o meu estágio também passou das 300 horas. Eu coloquei para o último dia. Eu queria saber se eu posso estar entregando o meu estágio agora, que já deu as 300 horas, ou do dia que eu coloquei, que termina. Fica a sua escolha. Fica a seu critério. Você tem que esperar pelo menos as 300 horas, né? Ah, não, beleza. Pelo menos as 300 horas para entregar. Se você quiser esperar, já que o seu estágio está cadastrado até depois, você tem o direito de entregar depois também, até 7 dias, após o último dia do estágio. Ah, sim. Tá bom. Obrigada, viu, Guilherme? Nada. Giovana Oliveira. Guilherme, acontece assim, o meu estágio foi numa granja de suínos. Então, assim, a gente tem que seguir uma rotina de fazer todos os dias as mesmas coisas, porque é animal, então ele tem que ser condicionado aqui. Aí, sobre colocar as datas, tipo assim, sobre o que eu fiz em cada dia, aí eu fico em dúvida, fica meio repetitivo, né? Tipo assim, por exemplo, por data, porque eu fiquei aí eu vou colocar, por exemplo, lá naquele geral, o tempo que eu fiquei na maternidade, o tempo que eu fiquei na gestação, vou colocar separado. Mas aí, sobre os dias, por exemplo, assim, os dias que eu fiquei na gestação, a gente faz as mesmas coisas todos os dias. Os dias que eu fiquei na maternidade, a gente faz as mesmas coisas. Mas aí você detalha, você coloca lá naquela primeira parte, né, o geral, e aí no mês, naquele mês que você ficou na maternidade, não sei o quê, aí você detalha ali, naquele momento. Né? No mês 1 eu fiquei só na maternidade. Aí você detalha tudo ali no mês 1. No mês 2 eu finalizei na maternidade, fazendo os mesmos processos e iniciei, né? Enfim, e aí vai detalhando dessa forma. Tá bom, entendi. Porque, na verdade, eu preciso fazer... Porque aí eu pensei em detalhar e para não ficar repetitivo, porque a gente fez um projeto lá na maternidade, então eu fiquei um tempo maior na maternidade. E aí, por exemplo, a empresa e a veterinária têm que assinar, porque a veterinária é responsável pela empresa. E eu tenho que ficar só na empresa, porque a gente pode ficar migrando de grande em grande. Não, entendi, beleza. Você vai
Detalha tudo que você fez. E aí, se aquilo se repetiu, você não precisa ficar colocando lá. Dia 1, dia 2, não é isso, né? Mas aquilo que você fez, eu fiz todo dia, eu fiquei 300 horas lá, não sei quantos dias, né, que isso dá 1 mês, 2 meses, fazendo a mesma coisa. Então, essa mesma coisa, aí você traz um grau de detalhamento grande, né, rico, muita riqueza de detalhes, mesmo que seja uma rotina assim, a mesma coisa todo dia. Então, quando a gente identifica assim no nosso relatório alguma fraqueza, aí a gente tenta, não estou falando que é o seu caso, tá? Aí a gente tenta compensar de outra forma. Eu só fiz uma coisa, eu só fiquei lá só entre aspas, só cortando o rabo de leitão. Fiquei 300 horas cortando o rabo de leitão. Então, você vai detalhar como é que é esse corte desse rabo de leitão muito. Vai colocar a foto até da célula do rabo do leitão. Entendeu o que eu estou falando? Não, entendi sim, entendi. Entendeu? Aí, sobre a assinatura, eu tenho que colocar a assinatura da empresa e da veterinária? Tá mudo, Guilherme. Então, aqui embaixo, naquele relatório mensal, sei lá, assinatura, supervisor de estágio, assinatura e carimbo da empresa, né? É do supervisor de estágio, assinatura e carimbo dele. E aqui acima, aqui em cima, carimbo da organização com o CNPJ e assinatura do supervisor de estágio da unidade concedente. Tá? Então, basicamente, a mesma coisa, né? Quem assina é o supervisor. O carimbo é da instituição. Foi claro ou não? Não. Entendi, tá. Obrigada. Era só isso. Pedro Henrique. E aí, Guilherme, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, beleza, e você? Bom, deixa eu te falar. A minha dúvida é basicamente igual a de todo mundo aí, que a gente vê muita, tipo assim, uma coisa rotineira, com a mesma frequência, a mesma coisa. Só que o que acontece? Eu estou fazendo na área de reprodução de bovinos, certo? E é igual o Matheus falou, Matheus Felisberto disse anteriormente aí. A gente vê a mesma coisa, só que assim, eu estou vendo fora de ordem. Cada dia eu vejo uma coisa numa sequência diferente. Então, para não ficar muito bagunçado, eu posso fazer do jeito que eu estou fazendo, assim, eu coloquei desde a aspiração folicular lá no início, até o ato da transferência do embrião em si, detalhadamente, o protocolo que usa, a dosagem dos hormônios, com a fecundação do embrião e tudo, é desse jeito mesmo? Pode ser nessa ordem? Você pode tirar a ordem cronológica para descrever de forma geral na primeira parte. Mas a segunda parte do mês 1, 2, 3, enfim. Aí você tem que manter a cronologia do que você fez em cada mês, mesmo que não faça sentido, né? Porque você foi aqui, foi ali, voltou, tal. Porque lá, o importante é você, como é um relatório de atividades realizadas. E aí ele segue a cronologia mensal. Então eu posso colocar... Posso colocar a ordem que foi feita ou você não precisa organizar ela? Só colocar na mesma ordem que eu fiz. Você fez o quê? Durante o dia a dia? Por exemplo, porque, vamos supor, hoje tem inseminação. Aí amanhã tem uma transferência de embrião. Aí, por exemplo, organizar desde o protocolo, a variação do score dos animais e tudo, até o ato da inseminação, ou pode colocar o que a gente vê no dia a dia? Porque às vezes a gente vê fora da ordem. É o que eu te falei. Tem duas partes. Tem uma parte geral, que é a primeira parte. Você pode relatar do jeito que você quiser, né? O geral. O que foi feito no geral no seu estágio. E aí você pode colocar essa sequência lógica, né? Na parte mensal é a sequência cronológica. O mês 1, inseminei em um, no outro detectei sim, no outro foi transferência, independente se faz sentido ou não.
Entendeu? Beleza. Exatamente como você viu, como você acompanhou no dia a dia. Ah, não, tranquilo. Então é até mais fácil. Então se você estiver indo na fazenda A, no mês 1, tiver voltado nessa fazenda A só no mês 4, vai colocar dessa forma. Beleza. Beleza? Show de bola. Beleza. Raíssa. Oi, Guilherme, tudo bem? Eu tô com uma dúvida. Tem uma parte do trabalho que tem que você marcar xizinho, tipo assim, esse estágio corresponde à expectativa. Quem vai fazer essa avaliação é o meu supervisor? Lá depende da parte. Tem uma parte que o supervisor faz, tem uma parte que eu faço, tem uma parte que você faz. Lá tem... Isso. É antes da autoavaliação. Tô ligando meu notebook de novo, desliguei ele. Avaliação das competências do estudante no estágio supervisionado, preenchido pelo supervisor. Está aqui entre parênteses. Então, Isso. o item 1 é ele, o item 2 é a autoavaliação. O item 2 é seu, o item 3 também é seu, e o item lá embaixo, né, tem a ficha de avaliação, que é minha. Ele é seu, né? Isso. Certo. Entendeu? Aí, Guilherme, não precisa ter nenhum, na descrição das atividades, não precisa ter nenhum embasamento teórico, não, né? Seria só mesmo as atividades que eu fiz. Não é necessário fazer revisão, enfim, de literatura. Não é que você não possa colocar, mas não é necessário. Ah, certinho, então. Obrigada. Nada. Ana Carolina. Guilherme, Oi. eu até já tinha te perguntado, mas eu fiquei com dúvida aqui, porque, igual eu te falei, meu estágio é reprodução e clínica. Só que a parte da reprodução, a gente faz só uma etapa. Geralmente, todo o resto, por exemplo, quando tem um protocolo de ETF, a gente só vai lá na fazenda, a gente passa o ultrassom nessas vacas, faz a avaliação, vê qual que está apta para estar fazendo um protocolo. Alguma que tiver algum problema, como cisto ou infecção, aí manda para tratar. E as vacas do protocolo, a gente só inicia, que no caso a gente só faz a aplicação, né, do sincrodiol e faz o implante de progesterona. Só que as outras etapas do protocolo, quem termina é o peão da fazenda, sabe? E aí a gente volta na fazenda depois de um certo tempo e vai fazer o diagnóstico de gestação dessas vacas novamente. A que tiver, né, prenha, tá ótima. A que não tiver, a gente faz uma nova avaliação e vê se vai submeter ela a protocolo de novo ou não. Aí eu posso estar colocando só essas partes que a gente faz, porque o resto a gente não acompanha. Você vai relatar isso que você acabou de relatar, com detalhes. Ah, não, entendi. Vai detalhar, principalmente, o que você fez. O que você não fez, você pode explicar lá que essas partes, né, não eram realizadas por vocês. Tá, e em questão, igual das fazendas da reprodução, eu posso estar pegando impresso com o médico veterinário a planilha, porque ele tem tudo no computador de cada fazenda, e fazer tipo que um comparativo? Repete. Vamos supor, porque tem fazendas que o resultado de protocolo é ótimo, e já tem umas que já é muito ruim, sabe? Inclusive, em uma delas, a gente até colocou um protocolo lá para vacas de alta produção, porque, assim, a porcentagem está muito baixa, sabe? Não, relata tudo isso. Tá bom. Faz tudo isso para o relatório. Né? Já que você tem esses dados, faz tudo isso, não perde isso não. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Alexandre. Boa tarde, Guilherme. Beleza, né? Eu tô com uma dúvida. Beleza, você. A parte que o avaliador vai escrever lá no relatório, ele tem que ser feito à mão ou eu posso simplesmente preencher lá e depois ele dá uma assinatura naquele lugar? Como que funciona isso?
Parte do relatório? Isso, no relatório lá onde que ele avalia, né, o supervisor, ele fala Não, a informação. pode ser digitado, mas ele tem que, obviamente, ele tem que ser com ele que tem que digitar, né? Por exemplo, se ele me falar o que ele falou, eu digitar, depois no final ele assinar no relatório e assinar lá do lado da fala dele. Se ele assinou, né, independente se está à mão ou está digitado, se ele assinou aquele documento, digitado ou à mão, ele validou, né? Certo. Outra coisa é o que você falou aí, eu meio que não entendi. É porque o meu estágio também ultrapassou as horas. Aí você falou para na hora do relatório colocar só as 300. Então, aí, por exemplo, o meu vai ultrapassar 3 meses, 4 meses para fechar, né? Aí fica a seu critério. Você pode relatar todas, você tem que relatar as 300. O que é obrigatório é você cumprir. Isso, mas aí, por exemplo, as minhas 300 fecham em 3 meses. Aí eu detalharia só esses 3 meses ou eu poderia detalhar todo e colocar como se fosse as 300 horas os 4 meses? Não, aí se fecha nos 3. Se você quer relatar as 300 horas, tem que ser real. Se nos 3 meses você fechou as 300, se no primeiro você fez 100, no segundo fez mais 100, no terceiro, você relata o que é real. Você não precisa inventar que foi 300 horas nos 4 meses, ou o contrário. Você tem que colocar o que é real. Entendi. É verdade, você tem que colocar a verdade. Então, se foi feito as 300 horas nos 3 meses, 100 em cada, você vai relatar nos 3. Eu quero relatar as outras, sei lá, 40 horas extras no mês 4. Beleza, relata no mês 4, então. Não, beleza, então. Beleza? Valeu. Valeu. Me perdi aqui. Acho que é a Daniela. Não é isso? A Ana já foi. Daniela Lima. Rayane, pelo amor de Deus. Não tem Zoom? Vai lá. Tá. Você está perguntando aqui pelo chat. Pode sim, pode ser digitado sim. Não seria isso. O nível de detalhamento, Rayane, é difícil eu te falar, te indicar. É algo muito pessoal, é o que eu estava falando antes. O que é relevante e o nível de detalhamento que a gente vai trazer é algo bem pessoal. Então, assim, no meu entender, não acho que, né, ficar colocando forma de administração, dose, a não ser que seja muito essencial, seja tão relevante assim, né? Mas, por exemplo, se eu estou falando de estágio na área de reprodução, de protocolo, aí eu já preciso de um detalhamento maior. Então, quem vai estabelecer isso é você. Tá? Quem vai acabar estabelecendo o que deve ou não estar presente é o próprio aluno. Pode sim, pode sim. Pode ser a assinatura de onde você está efetivamente, né, fazendo o estágio. Assinatura da supervisora e carimbo de onde você efetivamente está fazendo o estágio. É isso. Lá em cima é um panorama geral, né, das atividades. Embaixo é de forma detalhada, mês a mês. Ponto de vista. Ok? Por nada. Mariana. Boa tarde, Guilherme. Minha dúvida é em relação a essa carga horária semanal, tipo do mês 1, mês 2.
Por exemplo, eu tinha cadastrado para fazer 5 horas por dia. Aí dava 25 horas, né? Só que acabava que tinha dia que eu ficava a mais um pouquinho. Aí eu fui cadastrei essas horas a mais. Mas aí no relatório eu coloco só as 25 horas mesmo, né? Mas aí você fez horas a mais que 6 horas? Não, mais que 6 não. Entendi. Mas aí isso mudou alguma coisa em relação... O que que mudou em relação a isso? Você fez menos dias? O que é? Não, aí vai mudar que eu vou ter mais horas, né? Mais que 300 horas. Não, não vejo problema. Você conseguiu cadastrar mais que 300 horas? Sim. Entendi. Não tem problema. Se o sistema aceitou, né, e não ultrapassou ali a carga horária máxima, não tem problema. E aí você relata do jeito que aconteceu, do jeito verdadeiro, né? Se você for relatar com esse detalhamento, relata do jeito que aconteceu. Viu? Beleza? Obrigada. Nada. Não sei se a Clarice já foi, acho que não. Foi não, Guilherme. Então vai lá. Ó, não sei se você me respondeu, que eu fiquei meio perdido na explicação aí. No caso, tipo assim, você quer que descreve em forma de tópico, assim, fiz isso, ou em forma de um texto, abordando tudo, ou não faz diferença? De forma... Só em tópicos, não. Você pode colocar... Tem que ser de forma discursiva. Mas Entendi. você pode usar o tópico em alguns momentos. Então, Tá. mas só em tópicos, não. Beleza, então, obrigada. Beleza? Por nada. Giovana? Professor, você acha que todo Oi. mundo já perguntou aí desse estágio agora? Porque eu tenho uma dúvida para os próximos. Uai, pode perguntar. Não sei. Não, mas pode perguntar. Se não tem ninguém com a mão levantada, se eu souber te responder. É o seguinte, no próximo estágio, eu posso colocar uma área específica? Por exemplo, eu tenho 4 veterinários lá no hospital, um mexe só com medicina felina. Eu posso colocar lá no plano de atividades só medicina felina quando eu estiver descrevendo o que eu pretendo fazer? Pode, sem problema algum. Entendi. Lá no plano de atividades, né? No objetivo, não sei o quê. Pode. Pode facilitar bastante. Se o estágio, vou fazer estágio em tal área, né? De forma bem específica, não tem problema. Tem que ser real, né? Tem que ser a verdade. Sendo a verdade, não tem problema nenhum. Entendi. E uma outra pergunta é o seguinte, o que impede a gente de fazer estágio obrigatório, já começar ele nas férias? Tá. Na legislação, ela fala que o aluno precisa ter matrícula. Tá? O aluno, para fazer esse estágio, ele tem que estar devidamente matriculado. E aí, nas férias, tem um período ali, né, que o aluno ainda não fez a rematrícula. Então, perante a legislação, isso não pode ocorrer. Para outra coisa, todos os estágios, eles têm um orientador, né, que normalmente é um professor ou mais. Que nesse caso, né, dos estágios da veterinária e da agronomia, no momento sou eu. E nesse período de férias, o orientador, professor, ele está o quê? De férias. Então, isso aí cria uma outra inconsistência, uma outra incompatibilidade, segundo a legislação, tá? Por isso que não pode ocorrer dessa forma. Sabe o que acontece? Na UNA, agora teve uma mudança lá no portal onde a gente solicita, e antigamente os estágios não obrigatórios já vinham com o seguro da UNA. Agora não vem mais. Então, se a empresa que está me aceitando como estagiária, no estágio não obrigatório, se ela não tiver um seguro, não fecha a minha solicitação. Por isso eu tentei até solicitar um obrigatório, agora começando, enquanto eu estou em aula, para render até quando for voltar às aulas. Não obrigatório, né, que você está falando? Só consegui solicitar o obrigatório. O não obrigatório nem fecha.
Ô, Giovana, o não obrigatório dá para fechar assim. Eu fiz a solicitação e o meu já tá até sendo aprovado, só falta a empresa assinar, sabe? É só você pegar os dados do seguro e preencher lá com os mesmos dados da faculdade, entendeu? Mas que Aí só você... seguro? A faculdade tem o seguro que dá para o estagiário. Eu mandei lá no grupo os dados. É só você preencher aqueles dados que eu mandei lá no grupo que dá certo. Olha pra você ver, Guilherme, resolvido aqui. Viu? Nossa, isso aí tava tirando a minha paz. Ô, Mário, você conseguiu, manda de novo lá. Ah, eu mando sim, é porque eu tive que fazer a solicitação do outro estágio. Eu acabei de aprovar, inclusive, acho que foi ontem que eu aprovei o seu estágio. Eu acabei de aprovar o do Mário. Que coisa boa, gente. Aqui, ó. Vou até mandar aí para vocês o exemplo do Mário em relação ao seguro aí no chat, ó. Olha aí, tá tudo certinho. Ai, graças a Deus. Viu? Então dá sim. Obrigada. Nada. Ô, Mário, você tá com a mão levantada? É porque eu queria perguntar a respeito de imagem, sabe, no relatório. Se você quer que coloque tudo arrumadinho, exemplo, eu vou punção de acesso venoso. Aí eu coloco lá, figura 1, e lá embaixo eu coloco legenda na imagem. Você quer que coloque bem organizadinho desse jeito? Tipo, a legenda, explicando. Coloca só uma legenda simples. Não precisa, tipo, ficar linkando, exemplo, figura 1. Não. Eu posso só colocar uma legenda abaixo da foto, então. Isso. Perfeito. Coloca E outra dúvida. uma legenda abaixo, figura 1, e de forma bem breve, né? O que é. Tá. Você falou que quer que a assinatura seja a punho. Se eu colocar imagem, será que não vai ficar ruim para eu escanear de volta para poder te mandar? Beleza. Vai piorar bastante. Mas o que você pode fazer? As folhas que requerem assinatura e carimbo, essas você imprime, pega, escaneia e joga do arquivo do Word, entendeu? Dá para fazer isso tranquilamente. Aí você vai ter o arquivo todo de Word bonitinho, sem estar escaneado, e aí lá no final você vai ter tipo uns prints, né? Que você adicionou das folhas que estão escaneadas com as assinaturas e carimbos. Beleza. Vou mostrar aqui para você do que eu estou falando. Mas é isso. Não tem... É porque eu não ia colocar a foto, porque eu pensei, nossa, eu vou colocar a foto, vai ter que imprimir, depois eu escanear, vai perder a resolução, então, tipo, ia ficar muito ruim. Aí, por isso que eu te perguntei, era a minha dúvida. Não, aí até respondendo a Rayane, a Daniela Lima, é importante ter as imagens, tá? É importante ter as imagens, porque elas estão comprovando, né? O documento comprobatório que vocês fizeram. É muito estranho a gente não ter nenhuma imagem para colocar do estágio, né? Precisa ser um atlas, né? De tudo que você fez, uma live. Mas é interessante, é importante. Ô, Guilherme, então eu tenho outra pergunta sobre as imagens também. Minha supervisora, ela é contra a exposição de imagens, fotos, e sim, também no relatório, eu achei que era mais a parte escrita mesmo, eu não vi nenhum anexo, coisa assim. Então, assim, se eu não colocar imagem, eu vou perder ponto por isso? Não, mas você relata por que você não colocou imagem, e lembrando, né, gente, que eu posso entrar em contato com a empresa e com a supervisora. Não, isso é tranquilo. Identificar assim, ó, esse relatório tá estranho. Se me chamar a atenção, e se eu ficar na dúvida, por que o João Paulo não colocou imagem? Não, mas a minha ideia é mais assim, dos pacientes, entendeu? Então, agora, como eu sei que tem que colocar imagem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar imagem das estruturas, né? Dos aparelhos, do bloco cirúrgico, entendeu? Você não pode desrespeitar aí as normas do local onde você está fazendo, né? Realmente ela não gosta os animais, né? Sem autorização dos tutores. Então, você tem que respeitar essas regras também. Vai colocar foto dos animais que os tutores não autorizaram, né? E nem foto do ambiente se
a empresa, o supervisor também não... Ela não gosta mesmo não, Guilherme. Tanto é que acaba-se uma cirurgia, ela fala comigo, não, João, não tira foto não, entendeu? Mas eu vou tirar umas fotos bonitinhas das imagens lá e vou colocar assim, vou fazer a legenda também, que eu também nem estava imaginando que tinha que fazer uma legenda das imagens. Às vezes você não precisa tirar lá dentro, mas você pode tirar foto de fora, pode tirar uma foto sua com ela lá fora, desse tudo externo, ver com ela, né? Até onde pode. Fechou, Guilherme. Entendi. Muito obrigado. Nada. Yuri. Ô, Guilherme, boa tarde, tudo bem? Beleza, e você? Joia. A pergunta que eu vou fazer já é meio repetitiva aí, mas eu queria ver com você o seguinte, é porque eu fiz o meu estágio em avicultura, certo? Em avicultura? Avicultura de corte. Então, assim, na hora que foi descrever, até que para descrever geral, foi tranquilo. Mas na hora que vai descrever ali, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, é meio que sim, é tudo igual, sabe? A rotina é tipo, igual, a nossa rotina é entrar no carro e sair visitando os galpões. A única coisa que muda é a fase ali, uma vai estar em fase de pintinho, outra vai estar em fase de crescimento, outra de terminação. Então, assim, é bem repetitivo, sabe? Não tem problema, Yuri. Não tem problema. Não. Tem que atestar que o que você faz, as suas atividades, com detalhamento. Se você fez, igual eu citei o exemplo lá da Giovana, eu acho. A Giovana ficou 300 horas cortando rabo de leitão lá, com aquela guilhotinazinha de cortar rabo de leitão. Beleza. Ela vai detalhar, destrinchar o corte do rabo do leitão no mês 1, 2, 3, 4. Não tem problema. É um relatório, né, de atividades. Você tem que relatar as atividades, independente de foram. No caso aí, no mês 1, repetindo-se no mês 2, não tem problema nenhum, então? Não tem problema. Não tem problema. Então. Obrigado. Nada. Vou ver aqui. Pessoal, mais alguma dúvida? Guilherme. Vai lá, Clarice. É o Diego aqui, Guilherme. Eu queria te perguntar, porque eu trabalho num hospital um pouquinho, ele é grande, tem vários profissionais. E esse semestre eu acompanhei mais clínica. Aí eu posso continuar no próprio hospital acompanhando outro profissional em foco mais em cirurgia, porque tem um próprio ortopedia, sabe? Ou eu tenho que sair do hospital, tem que ser em outro lugar mesmo? Olha, eu vou até consultar perante de acordo com a legislação, né, não fala que você tem que trocar o local de estágio. A gente pedia isso, né? Quando tínhamos 5 estágios, porque o aluno tinha oportunidade de ver 5 áreas diferentes. Mas eu não, seguindo a legislação, não posso te obrigar a fazer em outro local. Então, você pode fazer. Pode fazer na mesma empresa, com outro supervisor, enfim. Ainda mais quando for semestres diferentes, né? Serão estágios diferentes. Não, tá bom, obrigado. Beleza? Beleza, então, pessoal. Ô, Guilherme, só a última dúvida. Claro. Porque, assim, primeiramente, eu descrevi as coisas que eu desenvolvi, que eu acompanhei. Só que, exemplo, eu acompanhei diversas especialidades na internação, mas não especificamente fiz o acompanhamento. Aí eu detalhei as especialidades que eu acompanhei na internação. Isso só inicialmente. Só que o que eu acompanhei mesmo foi dermato e muito gastroenterologia e alguns... Ana Letícia? E outros, assim, muito cardio, às vezes medicina felina, só que aí eu estou especificando os casos. Mas no plano inicial eu coloquei todas as especialidades que eu acompanhei, só que aí nos meses eu tô, tipo, exemplo, a Larissa Bottoni, aí ela tá me ensinando a ler lâminas, aí eu tô, tipo, aí eu detalhei isso. Só que, inicialmente, eu coloquei as especialidades. Estaria errado isso? Porque, querendo ou não, eu tive o acompanhamento na internação. Mas não acompanhei, assim, de perto. Mas eu acompanhei, entendeu? Sim, não, tá ótimo. É isso mesmo. Não, beleza. Obrigado. Beleza? Por nada. Por nada. Pessoal, eu vou fazer... Guilherme. Vai lá.
Me tira uma dúvida aqui rapidinho, não sei se já foi falado, do próximo estágio. Eu posso fazer em mais de um lugar, não pode? As 300 horas? Isso. Você pode fazer. Aí, no caso, você vai ter que fazer 2 cadastros e aí você vai ter que apresentar 2 relatórios também, se você fizer em 2 locais. Sim, não, beleza. Obrigada. Beleza? Por nada. Pessoal, vou fazer o upload aí dessa reunião e vou enviar o link lá no Guilherme. WhatsApp, tá? Para vocês consultarem e para os colegas também consultarem. Pois não? Ô, Guilherme, eu entendi errado ou é isso? Próximo estágio eu tenho que fazer em outra área? Não, não necessariamente. Você pode repetir a área. Eu posso fazer com a mesma pessoa que eu faço, não? Até onde sim. Ok, obrigada. Isso eu aviso vocês com antecedência, tá? Beleza, pessoal. Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. A gente se vê em breve, tá bom? Grande abraço.